Acompanhe as nossas redes sociais da TV Boa Viagem. Muito boa tarde. Nós estamos ao vivo, direto da Delegacia Municipal de Quixeramobim. Cidade essa onde, nas últimas 24 horas, é o centro das atenções da população, da mídia, sobre este caso lamentável da jovem Natane, que foi morta. Vocês já acompanharam toda essa situação. E a gente vai ter uma entrevista agora com o delegado William Lopes, delegado responsável aqui pela Polícia Civil aqui do município de Quixeramobim. Doutor, desde já agradeço pela sua atenção com a imprensa. E diante dessas 24 horas, qual foi a principal causa que colaborou no levantamento para a polícia encontrar esse trio, né, suspeito desse trágico ocorrido no dia de ontem? Boa tarde, doutor. Boa tarde. O que contribuiu de forma significativa foi as investigações desde o primeiro momento. A gente recebeu as primeiras informações, aí já foi determinado que a equipe levantasse as primeiras imagens, analisassem. A gente já entrou em contato com a inteligência também. A gente tem no departamento um setor de inteligência que fica responsável por levantar informações de inteligência policial. E com essas primeiras informações conseguimos logo a questão do trajeto do carro, por onde estava andando, as imediações, conseguimos algumas filmagens. Posteriormente, o novo trajeto retornando à cidade de Quixadá foi onde a gente conseguiu mesmo pegar o rastro, né, dos bandidos. E já em Quixadá, depois desse trabalho de levantamento de informações, foi colher mais imagens, identificamos com quem essas pessoas teriam saído do local onde deixaram o carro para esfriar, segundo eles, para depois posteriormente vender. E conseguimos chegar no bairro Deste, em Quixadá, onde esses indivíduos estavam escondidos. Aí foi aquele trabalho de formiguinha, né? Casa por casa, levantamento de informação junto à comunidade. Depois de algumas horas nesse trabalho no bairro Deste, conseguimos encontrar a casa onde eles estavam escondidos. Doutor, o trajeto, né, desde quando a população tomou ciência, começou o disse-me-disse, a dúvida das pessoas, como é que foi de fato a rota que esse trio implantou diante dessa triste situação? É o que a gente não tem esse equipamento em todas as rodovias, mas por onde ele passou, muito provavelmente ele saiu de Quixeramobim, foi para Banabuiú, primeiramente, de Banabuiú foi para Morada Nova. A Morada Nova rodou lá e a gente tem imagens do carro por lá, e foram direto para o local onde executaram a vítima, né? Infelizmente, eles saíram daqui, eles inicialmente alegaram que iriam soltá-la, né? Só tinham levado para não serem perseguidos logo pela polícia, porque a vítima ia procurar a polícia, mas aconteceu essa tragédia, né? Nesse momento que eles foram soltar ela, segundo eles, que eu não acredito, eles mataram a moça por serem indivíduos extremamente periculosos mesmo. A moça estava ali refém desses indivíduos, mataram de forma brutal e covarde. Nada justifica o fato de eles terem feito isso com a moça. Ela não ofereceu resistência, muito pelo contrário, estava atônita, né, estarrecida, nervosa, porque a todos os momentos esses vagabundos intimidavam, tentavam ameaçar, ficavam com pressão psicológica. Então, assim, infelizmente, a entrevista que a gente queria dar nesse momento era do resgate da moça com vida. Esse trabalho que foi feito foi de forma imediata, mas pra gente não tem muita relevância, sabe? Assim, o que a gente queria mesmo era ter resgatado essa moça. Isso, infelizmente, não aconteceu. Quando a primeira informação chegou, de fato, ela já tinha sido executada. Mas que agora, que a gente não tem como voltar atrás no tempo,
que esses indivíduos apodreçam na cadeia. Esses caras não merecem mais viver em sociedade. Foi um dos crimes mais brutais que eu presenciei em toda a carreira como delegado. Doutor, o senhor falou do altíssimo perigo que esses indivíduos têm, inclusive do trio 2 tem passagens, se passava por pastor, e eles nos últimos dias estavam rodando como qualquer cidadão aqui pelas ruas de Quixeramobim, e o senhor também já recebeu informações que eles estiveram em outros municípios aqui da região? Eles costumavam ser ditos como pessoas andarilhas, né? Ficavam de município em município, muito provavelmente cometendo furtos, cometendo outros crimes também similares contra o patrimônio desses municípios. Fica difícil da polícia, às vezes, identificar, porque são pessoas que estão em constante migração dentre os municípios, e acaba que prejudica muitas vezes algumas investigações, que não foi nesse caso, para a infelicidade desses vagabundos. Enfim, são pessoas ditas como andarilhos, né? E pessoas altamente perigosas, que colocam em risco, de fato, a ordem pública. Eles escolheram a moça por sua vulnerabilidade. Viram, se vocês perceberem na imagem em que ela vai para o veículo, eles ficam ainda um tempo analisando se alguém ia acompanhar ela. Como viram que ela estava só, aí o indivíduo lá, que era o mandante, né, que era quem estava à frente das ações, ele decide já abordar a garota e anunciar o assalto. Então, assim, devido à questão da vulnerabilidade dela, na situação que ela se encontrava, eles foram e abordaram e anunciaram o assalto e arrebataram ela, né, para outro município, e aconteceu tudo, a tragédia que aconteceu. Mas é importante esclarecer que não é pelo fato de ser a Natane, poderia ter sido qualquer mulher de Quixeramobim. Eles estavam ali para escolher quem tivesse vulnerável, quem tivesse mais propensa a ser assaltado e ficar de forma passiva, não oferecer uma resistência. Aí viram nela esse tipo de vítima e assaltaram. Então, assim, que a gente até conversou depois, os policiais, foi algo que a gente ficou até se perguntando, né? Muitos policiais têm famílias em Quixeramobim, eu moro em Quixadá, mas é um município aqui bem próximo também. Então a gente ficou se colocando em todo momento como se fosse um familiar da gente, porque poderia ser qualquer pessoa aleatória. Eles estavam ali para fazer a maldade com qualquer tipo de pessoa que eles identificassem como uma vítima mais vulnerável. E dentro desse trio, o senhor até falou, esse mandante seria o falso pastor que chamou a atenção nos primeiros resultados dessa investigação? Seria o Márcio, Francisco Márcio, ele que estava à frente da questão do assalto. Que é o falso pastor. Que foi identificado como esse falso pastor, né, pelos jornalistas. O histórico dele, doutor? Ele tem passagens pela polícia, inclusive tinha um mandado de prisão em aberto por assalto. Doutor, o corpo da vítima foi encontrado pelos senhores ou foi encontrado pela população? E como estava o estado aí do corpo? Estava com sinais de violência, lógico, mas estava amarrado, enfim. A gente estava em serviço em conjunto, estava a Polícia Civil, Polícia Militar, com todas as suas vinculadas, BP Raio, BEP, POG, Força Tática. O pessoal da Polícia Penal estava com a gente também, o pessoal da Perícia Forense. Então, assim, toda a segurança pública se uniu. E o nosso único objetivo, como falei anteriormente, era resgatar a vítima com vida. Quando a gente conseguiu encontrar os indivíduos, os suspeitos, de pronto eles já informaram pra gente que ela estava morta.
Assim, a gente nem precisou perguntar muito. O nosso objetivo não era carro, não era nenhum bem material, era encontrar a garota. Então, quando a gente indagou a respeito da garota, eles já informaram que ela estava morta. Então, a gente fez um trabalho, conversamos com eles, para eles poderem indicar onde era o local que eles tinham a deixado. E o pastor era que conhecia, aliás, falso pastor, era que conhecia toda a região. Ele já de pronto já nos levou até a localidade lá, próxima, um dos distritos de Banabuiú. Estava em Matagal? Indicou. Estava no Matagal, vocês conhecem, né? Vareda, né? Tem, que geralmente que tem nesses distritos, que são uma estrada de terra, cerca de um lado e do outro. Eles pularam a cerca, em torno de 20 a 30 metros mais na frente. A moça estava lá caída ao solo, com lesões na cabeça. Ela teve TCE, traumatismo crânioencefálico, e as lesões foram todas contusas. Não teve nenhum tipo de... assim, a arma utilizada de fato foram as pedras. Eles demonstraram arrependimento, doutor? Eles demonstraram arrependimento porque caíram. Mas em momento algum se mostraram arrependidos de terem cometido o assalto ou de ter feito isso com ela. Eles demonstraram arrependimento pela forma que as coisas aconteceram e que a polícia prendeu eles. Doutor, essas 3 pessoas que foram presas, 3 indivíduos, são de qual cidade? Natural de qual cidade? Salvo engano, um é de Russas, outro de Fortaleza, e tem um terceiro que eu não me recordo agora nesse momento, mas são 3 cidades diversas. E são pessoas que se conhecem nessa vida de andarilhos e passaram a andar junto, passaram um fim de semana consumindo droga na rodoviária, ingerindo bebida alcoólica. Quando acabou o dinheiro, aí caíram nessa de fazer o assalto, o que acabou culminando nessa tragédia que a gente está aqui, infelizmente, tendo que anunciar. Parabéns aos senhores que em menos de 24 horas conseguiram aí, prender esses 3 elementos. A gente leva essa notícia trágica, que foi a morte dessa jovem, que inclusive é evangélica, estudante, enfim, a gente só lamenta, doutor. Realmente, de fato, foi uma crueldade muito grande. Tamanha a violência que foi usada contra essa jovem. Violência extrema mesmo. São indivíduos altamente periculosos. Eles fariam aquilo com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Ela, em momento algum, esboçou reação. Você vê nos vídeos, né, que no momento que ela foi arrebatada do local, você viu que muito provavelmente passou por períodos de extrema angústia, né, até psicologicamente falando. Enfim, foi de fato uma tragédia muito grande que nós mesmos policiais, no local do crime, e depois que a gente tomou conhecimento que ela tinha sido assassinada, todo mundo ficou sem acreditar. Nós que estávamos na ação direto, a gente ficou sem acreditar. Um ficava olhando para o outro ainda não acreditando. A gente saiu do local depois de ter pego a informação que eles tinham matado, com o intuito de ainda resgatar ela com vida no local. Não, vamos, vai dar certo, provavelmente ela está só lesionada. E todo mundo ainda com aquela esperança até o último momento. Porque assim, o nosso objetivo sempre foi resgatar ela. Sempre foi resgatá-la. Por mais que a gente tenha mostrado a força da polícia, né, em elucidar em menos de 10 horas o crime, mas isso passa relevante do tamanho da tragédia que essa garota sofreu, o tamanho da crueldade, o tamanho da violência. Em todos esses anos de segurança pública eu nunca tinha visto algo nem parecido. Uma violência tão gratuita que não tem como explicar. Eles mesmos não conseguem explicar. Com certeza foi efeito de drogas, de álcool e ruindade também da parte deles. São pessoas altamente perigosas. As pessoas devem apodrecer na cadeia.
não deve ter o direito mais de conviver em sociedade de forma alguma. A moça não tinha condições de oferecer um mínimo de resistência para aqueles três indivíduos. Um mínimo de resistência. Até porque, doutor, como o senhor já disse, esses indivíduos, 2 deles já têm passagem pela polícia, né? Porque às vezes tem aquele caso da pessoa cometer o crime e se arrepender. Algo que foi totalmente diferente desses indivíduos. Não é o que a gente vê, não. A gente que trabalha no sistema não vê os indivíduos cometendo o primeiro crime e se arrependendo, não. O que a gente vê é condutas reiteradas. É reincidência, um índice de reincidência altíssimo. Eu já trabalhei 10 anos antes de estar na polícia, trabalhei como policial penal. Eu cansei de ver indivíduo sair, ganhar o alvará, em menos de 24 horas já está dentro do presídio de novo. Por quê? Agora me diz por quê. Por que dessa explicação? Porque muitas vezes não é que os servidores não façam o máximo possível, mas muitas vezes a gente tem que fazer uma autoavaliação e ver que o Estado às vezes falha na questão dessa punição mais severa desses indivíduos. E a gente tem que punir severamente esse tipo de conduta, principalmente roubo. O cara que coloca uma arma na cintura, e esses nem precisaram de arma, e vão para uma situação de cometer um assalto, eles estão sujeitos a qualquer momento a retirar a vida da vítima. A qualquer momento. Agora me diz se um carro vale a vida de uma pessoa. Um celular vale a vida de uma pessoa. Então o cara que se coloca nessa situação tem que apodrecer na cadeia. O que ele fez com essa menina, com essa garota, foi algo assim brutal, brutal. Nem a gente que está acostumado com esse dia a dia. Todo dia a violência nessa delegacia. Todo dia a violência nessa delegacia ficou estarrecido com a situação. Estarrecido. Ficava um policial olhando para o outro, os policial do BEP, os caras acostumados com todo tipo de ocorrência, o pessoal chorando perto do corpo. Assim, foi uma coisa extremamente grave, brutal, sem justificativa. A gente fica com aquele sentimento de querer voltar no tempo, mas infelizmente o tempo não volta. Doutor, eu agradeço a participação do senhor aqui. E qual a mensagem, um recado que o senhor pode deixar? A gente sabe que diariamente, não aqui em Quixeramobim, mas em todo o Brasil, há registro de mulheres sofrendo qualquer tipo de situação, seja do assédio, a violência doméstica, entre outros. Qual a mensagem que o senhor deixa para as vítimas, essas mulheres que sofrem esses tipos de situações aqui no nosso Brasil, mas claro, especialmente aqui no município de Quixeramobim, no qual é a sua responsabilidade como delegado de Polícia Civil? Olha, é o seguinte, a mensagem seria que nós autoridades, de modo geral, temos que punir esses criminosos de forma mais severa. O crime não pode compensar. O cara, quando comete um assalto, que ele cai, ele tem que pagar por que ele fez. Essa benevolência, muitas vezes, das penas, não pode servir como incentivo para criminosos agirem reiteradamente em cometer novos crimes dessa natureza. A gente vê pessoas todos os dias cometendo vários homicídios, vários assaltos, vários crimes contra a mulher, de violência doméstica. Muita gente aqui descumprindo medida protetiva, que é uma medida judicial imposta. Pessoas com extensa ficha criminal respondendo os processos de liberdade. A gente tem que tratar esses vagabundos com mais rigor. Porque senão quem vai pagar são as pessoas de bem próximas a gente. E às vezes a violência ataca a gente dessa forma. Uma forma que fica todo mundo querendo voltar ao tempo para evitar que aquilo tivesse ocorrido. Se a gente tivesse feito isso, tivesse feito aquilo, se ela tivesse
saído logo do carro, você fica toda hora se perguntando, com aquele sentimento de flashback, tentando voltar, mas isso é culpa da violência. Se esse indivíduo tivesse cometido o primeiro assalto e estivesse na cadeia até hoje, pagado sua pena integral, provavelmente isso não teria acontecido. Então, o que a gente tem é que punir essas pessoas com mais a rigor. Quer ser uma pessoa de bem, quer conviver em sociedade, não cometa crime. É simples. É muito simples. O que a gente não pode é tolerar que uma pessoa que estava saindo de uma igreja, que a arma dela que ela estava na mão, na bolsa, era 2 Bíblias, seja brutalmente assassinada e a gente fica aqui assistindo. Por mais que a gente tenha aprendido desses indivíduos, mas que sirva de exemplo para que mais vítimas com crimes dessa natureza não ocorram. A gente consiga, de fato, prender esses vagabundos que saem todo dia para assaltar nossos familiares, até mesmo a gente, até mesmo polícia, quando na situação de assalto tá sujeito a morrer, é qualquer pessoa. Então a gente tem que punir essas pessoas com mais rigor. Doutor, eu agradeço a participação do senhor e em nome de toda a sociedade que acompanhou esse caso, parabenizamos aos senhores que fizeram a parte, né, deram uma resposta rápida. Infelizmente, a jovem não foi encontrada com vida, mas esse trio foi localizado após rápidas buscas da Polícia Civil e a gente espera que a justiça seja feita. Muito obrigado. Nada, estou à disposição. Como você falou, infelizmente o tempo não volta e vamos fazer o possível para que as pessoas de bem não sofram sendo vítimas dessa violência que está algo absurdo. A gente tem que parar com esse tipo de... dar um jeito no Brasil e acabar com essa escalada da violência no nosso país. Muito obrigado. Conversamos com o delegado de Polícia Civil, Dr. William Lopes, aqui diretamente de Quixeramobim, repórter Lucas Wendel para a TV Boa Viagem. Só encerrar aqui.